boa tarde, povo de Deus. Começando mais uma live aqui. Guardando a pastora Sueli entrar para a gente começar a compartilhar um pouco da palavra. Aquilo que Deus fala aos nossos corações hoje através da vida dela. É sempre um privilégio ter esse encontro todas as tardes. A gente sempre sai com uma palavra nova, com um ânimo novo, né? Certo de que Deus está no controle de tudo, está cuidando de tudo, nesses dias difíceis, nesses tempos de confinamento, de pandemia. Mas eu sei que nosso Deus tem o melhor para nossas vidas. Todas entrando aí, a gente vai compartilhar um pouco de aquilo que Deus tem para falar através da vida dela, nos nossos corações nessa tarde. E eu sei que sempre vai ser algo novo, algo vindo dos céus, no nome de Jesus. Pastor Sueli, boa tarde. Boa tarde, Deus te abençoe. Como vai a saúde? Tudo melhor aí? Em nome de Jesus, tudo vai bem. Tudo bem, né? Tá bom. Estamos nessa tarde aqui, juntos para compartilhar, né? Graça e paz. Boa tarde a todos. Nós vamos começar orando, né? Entregando ao Senhor essa palavra nessa tarde, para que o Senhor possa falar em cada coração. Espírito Santo de Deus, graça nós te damos, papaizinho, por mais uma oportunidade que tu tem nos dado. Senhor, que tudo que nós for falar aqui, papai, seja dirigido pelo teu Espírito Santo. Amém. Papai, fala a cada coração nesta tarde, Senhor, e faz a tua vontade, teu filho. Amém, Jesus. Amém. Hoje, nessa tarde, nós queremos ler a palavra de Deus. O tema dessa ministração de hoje, ela é descanse, Deus está no controle, né? Amém. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo, todos nós ficamos preocupados com o que está acontecendo no mundo hoje, mas nesta tarde o Senhor tem uma palavra a você, um tema, descanse, Deus está no controle. Nós vamos ver a história de um homem que passou por muito processo na vida, mas nós sabemos que Deus estava no controle da situação que ele estava passando. Mas nós vamos começar a ler aqui a palavra de Deus em 1 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 16. A palavra de Deus, ela fala dessa maneira. 2 Crônicas, capítulo 16. Se você tiver sua Bíblia aí na sua casa, abra para ler junto com a gente, né? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas. A palavra de Deus, ela fala aqui, o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, a igreja de Coríntios, ele fala dessa maneira, né? Que nós não temos de, né, nos preocupar com o homem exterior. Né? Nesta tarde, quero falar a respeito do nosso homem exterior. O homem interior é o nosso espírito que se renova dia por dia. O homem exterior é o nosso corpo. Né? Nós sabemos que o homem exterior, mesmo que ele vai se corromper, mas o homem interior, ele se renova dia em dia. Amém. Nessa tarde, nós queremos falar a respeito de um homem, de um jovem, né? Que aos 17 anos ele apacentava a ovelha do seu pai, cuidava daquele rebanho com seus irmãos. Então até ele tinha uma vida comum, como os outros jovens. Vemos também aqui, eu quero falar a respeito da vida desses. Estou falando a respeito da vida desses jovens, que bem novos, eles cuidavam do rebanho do pai deles. Mas esses jovens, que Deus também tinha uma palavra para eles. Né? Era homem como nós, né? Como você, como eu. Era homem exterior e que tinha o homem exterior dentro dele, que era o espírito.
e que tinha um paizinho, um Deus que falava com eles também. E quero falar também de José e Davi. Davi, com 17 anos, ele foi ungido por Samuel. O Senhor fala com Samuel e diz assim: enche o chifre de azeite e te enviarei à casa de Jessé. E lá dentre os filhos de Jessé, eu me provi de um rei, que era Davi, né? E ele envia Samuel ali para ungir aos 17 anos o menino, um adolescente, um jovem ainda, 17 anos. Mas também nós vemos a história de José. Hoje eu quero trazer mesmo bem claro a história de José. Todos nós conhecemos essa história, mas eu creio que nessa tarde, Deus ele quer falar conosco a respeito da história de José. Quero falar hoje a respeito deste jovem, que aos 17 anos também ele apacentava a ovelha de seu pai junto com seus irmãos. Mas chega um dia que o seu pai chama José e dá uma túnica, né? Túnica para José. Lá em Gênesis, capítulo 37, a palavra de Deus, ela fala a respeito quando José, o seu pai, chama e dá uma túnica. Capítulo 3, o capítulo 37, versículo 3. Ora, Jacó, Israel, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Nós sabemos que aqui José recebeu de seu pai uma túnica, mas nessa túnica que ele recebeu de seu pai, aquele presente que seu pai deu porque ele amava muito José, né? Tem tempo na vida do homem e da mulher que Deus escolhe, que às vezes, amado, chega o momento do quê? Da caminhada daquele homem diferente com Deus, né? Ele é um jovem, aquele era um jovem como qualquer outro jovem. Mas quando chegou o momento de seu pai pegar aquela túnica e dar para ele, né? Nós sabemos que ali aconteceu algo com eles, com todos os seus irmãos, né? Aconteceu o quê? Que os seus irmãos começaram a olhar e ver, e achavam eles que o pai amava mais José, né? E Deus, quando ele chama mesmo, que ele é o nosso paizinho também, né? Ele nos chama e nos escolhe, eu e você, né? O homem e a mulher, ele tem compromisso conosco. Deus, ele tem um compromisso conosco, né? E José não foi diferente. Ele foi um jovem separado e que Deus tinha uma grande promessa, uma grande palavra a respeito da vida de José. Deus, ele amava José, assim como seu pai também amava muito, ele também amava José. E quando Deus escolhe, lá em João capítulo 15, verso 16, diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome eu vos conceda. Quando Deus escolhe um homem ou mulher para fazer algo para ele na terra, a gente sabe que a gente passa por um processo muito grande, não é fácil, né? Mas eu quero te dizer nesta tarde, esse tema dessa palavra: descanse, Deus está no controle. E José, diz a Bíblia, que quando seu pai deu aquela túnica, né, porque ele amava muito, por ser o filho da mulher, que Jacó trabalhou 7 anos. Jacó, ele trabalhou 7 anos para se casar com ela, com a mãe de José. Mas seu sogro deu outra filha, que foi Lia. Ele não deu a Raquel, que era mãe de José. Ele deu Lia, sua irmã mais velha. Ele trabalhou mais 7 anos por sua filha mais nova, Raquel, a mulher que ele amava muito, né? E aqui a história conta que José, ele trabalhou 14 anos, 7 anos por Raquel, mas o seu pai não lhe deu Raquel, deu Lia, né? Nós conhecemos a história, e depois ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, porque ele amava muito. 7 anos para ele pareceu como poucos dias trabalhado, porque o seu amor era grande por Raquel. E depois o seu amor foi muito grande quando nasceu José.
Era um amor muito grande por José, porque era filho da sua velhice, né? E eu quero te dizer, nesta tarde, aqui foi pago um preço muito grande, muito alto, né? 7 anos por uma mulher, e depois 7 anos por outra, que era a mãe de José. Às vezes nós pagamos um preço muito alto, mas como é importante quando nós pagamos um preço alto, né? Porque nós sabemos que a promessa de Deus, ela se cumpre na nossa vida. Pagamos um preço alto, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, foi pago por nós. Mas às vezes também nós, na nossa caminhada, às vezes a gente paga, né? Por caminhar e às vezes não entender os processos e as promessas de Deus na nossa vida. Nós sabemos que na nossa igreja, amados, eu quero falar aqui um pouquinho do nosso ministério, da nossa igreja. Nós vamos para o encontro, né? Como membro da nossa igreja. A gente vai para o encontro, passa 3 dias naquela chácara, para que Deus trabalhe em nossas vidas. Passamos por vários processos e mudança. Depois nós vamos cuidar de pessoas, né? Vamos ser líderes de célula, cuidar daquelas pessoas. E a nossa célula, ela começa a chegar as pessoas. E a gente começa a aconselhar, cobrir em oração, né? E a chamar, às vezes, a atenção daquelas pessoas que não estão querendo caminhar no certo, né? A gente vai chamando a atenção, vai conversando, vai aconselhando, né? E depois, amado, nós ajudamos, tanto faz no conselho, na oração, na cobertura de oração, até ajudamos financeiramente mesmo. Então, o que acontece com tudo isso? Por que eu estou contando para você? Porque a gente paga um preço pelas vidas das pessoas, né? Assim como José, o pai de José, pagou esse preço trabalhando 14 anos. Nós também aqui na terra, nós pagamos preço de oração, preço de ajuda. Nós estamos aqui porque nós sabemos que Jesus, ele já pagou um preço lá na cruz do Calvário por nós, amado. Nós queremos fazer algo aqui por pessoas, né, que também precisam da nossa ajuda. E o pai de José pagou o preço por Raquel, mãe de José. José já acompanhava seus irmãos. Mas José, tudo o que os seus irmãos faziam, que José achava que não estava certo, ele vinha e contava para o seu pai. A Bíblia diz que ele trazia a má notícia dos seus irmãos ao seu pai. E por esse motivo, José, os seus irmãos não foram gostando mais de José, né? Mas José, Deus ainda não tinha se manifestado na vida de José, né? Como ele queria se manifestar na vida de José. Mas ele começou a se manifestar na vida de José, foi quando ele começou a receber aquela túnica do seu pai, né? Embora ele fosse filho de seu pai, que ele amava muito. Primeiro ponto aqui na vida de José, o seu pai amava, né? O amor é muito importante, amado, na nossa vida. Ele era um jovem obediente e observador. Ele observava seus irmãos, o que era que eles estavam fazendo de errado, e vinha falar para os seus pais, para o seu pai. E o seu pai ali, né? E por esse motivo, eles não gostavam muito de José. Porque cada processo que você passa na vida, nós temos de esperar o tempo de Deus, né? Porque o homem exterior, às vezes nós passamos e recebemos uma promessa de Deus, né? Mas às vezes é como eu já falei nas outras lives, a gente quer logo, a gente quer que aconteça logo. Mas tem o tempo de Deus, amado, na nossa vida. Aqui eu escolhi aqui 7 tempos. Eu tirei dessa história da vida de José 7 tempos e 7 processos também que José passou, né? Preste bem atenção nessa história. Hoje eu vou te contar essa história deste jovem, né? Porque é muito importante. Deus, quando tem uma promessa na nossa vida, nós temos de descansar, amado. Porque tudo que nós passamos aqui na terra, Ele está no controle de tudo na nossa vida. E às vezes nós pensamos até que não vai acontecer. Foi como aconteceu com José. Mas nós sabemos que aconteceu a promessa de Deus na vida de José. Primeiro tempo. José começou a passar pelo primeiro tempo e o primeiro processo.
quando ele recebeu a túnica de seu pai, e que ele olhava para aquela túnica e passou a curtir aquela túnica do pai. A alegria, imagina você, nesta tarde, a alegria daquele jovem com 17 anos, recebendo uma túnica daquela, né? Bem preparada, que eu tenho certeza que seu pai preparou com muita alegria porque o amava, né? E ele começou a curtir aquela túnica. Mas quando ele estava ali vestido com aquela túnica, que recebeu aquele presente do pai dele, né? Nós sabemos que o ódio, o ciúme e a inveja cresceu dos seus irmãos contra José, né? Os seus irmãos ficaram com ódio, ficaram com inveja, e o ciúme também do seu pai, porque o seu pai deu aquela túnica para ele, né? E eles viam que o seu pai amava mais José, porque era o filho da sua velhice. Os irmãos já não falavam com José pacificamente, já não tinham mais paz, já falavam com José já com aquele ódio, com aquela inveja, com aquele ciúme, né? Aí aconteceu o segundo tempo na vida de José. Veio o segundo tempo, veio o segundo processo que José passou. Foi no momento que ele, o primeiro processo, o primeiro tempo foi quando ele recebeu a túnica. O segundo tempo, o segundo processo na vida de José foi quando ele tem os 2 sonhos. Lá José começa a sonhar, né? E começa a contar para os seus irmãos e para o seu pai, ali para toda a sua família, começa a contar os sonhos. A palavra de Deus diz que naquele momento que ele começa a contar os sonhos, né? Que Deus estava revelando para ele já ali o que Deus queria com José, o que Deus ia fazer na vida de José, a promessa que Deus tinha para José, né? Que um dia ele ia ser governador do Egito. Jesus escolhe José para isso, amado, ser governador do Egito. E quando ele começa a sonhar, né? Acontece o segundo tempo, Deus vê José, Deus começa a ver José já caminhando naquela promessa que ele tinha com ele, né? Aí chega o tempo, sabe o que, amado, na vida de José? De preparação na vida de José. Porque nós não caminhamos com uma promessa de qualquer maneira, amados, não. Tem um tratar, tem uma preparação. Eu não sei como você está passando hoje, o que é que está acontecendo na tua vida, mas calma. Deus está te preparando para algo novo. Né? Deus tem um novo tempo, é como eu tenho falado nas outras lives, Deus tem um novo tempo para nós. E Ele está nos preparando para algo novo. Em Gênesis capítulo 36, 7, a Bíblia fala do primeiro sonho de José, 36, 7, né? E depois nós vemos que teve os 2 sonhos de José. Ele teve 2 sonhos e começou a contar, né, para os seus irmãos. 37, 7. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Né? Quando ele teve o primeiro sonho, seus irmãos começaram a odiar José. Na hora que o pai deu a túnica, eles começaram a ter ciúme. Mas na hora que ele começou a sonhar, né, segundo processo aí, eles tiveram ódio, inveja dele, né? Aí diz assim, teve ainda no 9, teve ainda outro sonho, referiu seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e seus irmãos, respondeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, amado, nós vemos que aqui, nesses sonhos que José tinha, causava ciúme, ódio, inveja dos seus irmãos. E José teve o terceiro tempo na vida dele. O primeiro tempo, Deus faz a promessa para ele. No segundo tempo, é quando Deus chega com ele e diz assim, eita, aí está chegando a preparação na vida de José. Né? O terceiro tempo é quando Deus disse a José, eu tenho algo maior para ele. Né? Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo.
Quando Deus chega com José e diz assim, ele tem algo maior para ele. Eu quero te convidar agora, você que está aí na tua casa, você que está perto de uma pessoa, esteja você perto de uma pessoa na sua casa, né? Quem sabe no hospital, no seu carro, né? Se você estiver perto dessa pessoa, diga para ele assim, quero que você toque nele e diga assim, Deus tem algo maior para você. Toque nele e diga assim, Deus tem algo maior para você. Os sonhos de Deus para a tua vida acontecerá. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero confirmar e reafirmar para você que os sonhos de Deus na tua vida vai acontecer. Não importa o que você está passando hoje, não importa como está a tua vida, mas se Deus tem um sonho para você, vai acontecer. Porque com José não foi diferente. Ele passou por esses processos e a promessa de Deus, que Deus tinha os sonhos de Deus para a vida de José. Só que quando ele contava os sonhos, o pai dele guardou para si todos os sonhos de José. Ele guardou no seu coração, ficou esperando algo tem na vida desse filho, né? Porque, amados, nós, como pais, conhecemos os nossos filhos. E espiritualmente, Deus também conhece cada um de nós. E Ele tem sonhos para nós, amado. Sabe? E você olha para as dificuldades, às vezes, para o que está acontecendo. Quantos não já disseram assim, eu pensava que ia acontecer comigo, não vai mais acontecer. Eu quero dizer, não perca a esperança. Jesus é a nossa esperança. E hoje, nessa tarde, Ele traz uma esperança para você nessa palavra. Né? Os sonhos que ele tinha na vida de José. Chega o dia que seu pai mandou José para o Vale de Hebrom. E ele foi a Siquém. Quando José estava errante pelo campo, à procura de seus irmãos, chega um homem com José. Deus tem uma pessoa, né? Que sempre ele quer usar para chegar com você e reafirmar os sonhos dele na tua vida. Quando você, às vezes, está desanimado, está pensando que, às vezes, não vai acontecer aquela promessa que Deus te fez. Nessa tarde, eu quero te dizer, assim como aconteceu com José, no campo, ele estava caminhando atrás dos irmãos dele, chegou aquele homem e perguntou para ele, né? Fez uma pergunta, chega o homem com José e perguntou, o que procuras? Ele respondeu, meus irmãos. E o homem respondeu, ouvi dizer que eles iam a Dotã. Só que quando José foi a Dotã, que seus irmãos viram, conspiraram contra ele para matar, amados. Queriam matar José. Por quê? Porque o ódio, o ciúme, a inveja era grande, né? Nessa tarde, nós estamos falando para muitas pessoas. Eu quero te falar agora nesta tarde, não sei o que você está passando. Pastora Sueli não sabe. Mas quem sabe até não quer tirar a tua própria vida, né? Mas eu quero te dizer que esse mesmo Deus que fez uma promessa a José e que guardou José em toda a sua caminhada, é o mesmo Deus que quer guardar você. Só depende de você, amado. Só depende de você, né? Aceitá-lo como Salvador e saber que Ele é o Senhor da tua vida, Ele que te guarda. E nós sabemos que diziam aos outros, os irmãos de José, quando viram José, diziam uns aos outros, lá vem o sonhador, né? Lançaram José em uma cisterna vazia sem água. Imagina, amados, nesta tarde eu quero chamar assim um pouco para te ver a situação de José. Jogaram José numa cisterna vazia sem água. Muitas vezes nós estamos assim, passando como José, amado. Até mesmo dentro de uma cisterna. Imagina, uma cisterna, né? Sem água. Jogaram José. Mas vem o quarto tempo na vida de José. O quarto tempo e o quarto processo também na vida de José. Nós já vimos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O quarto tempo é que tudo diz que não. Sabe por que tudo diz que não, mano? Jogaram José dentro de uma cisterna. Né? E eu sempre, quando vejo aqui essa parte da Escritura, da Bíblia Sagrada, falando sobre o tempo na vida de José, quando jogaram ele na cisterna, eu lembro daquele louvor que diz assim,
Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia. Nós sabemos aqui, amado, quando José estava numa cisterna, sendo jogado pelos seus irmãos, né? Às vezes nós passamos por esse processo como José passou. Quando tudo diz que não. Às vezes nós pensamos em desistir. Mas o Deus do impossível, Ele está dizendo esta tarde para você, que mesmo que te jogue numa cisterna vazia, que não tenha água, mas Ele diz para você, Ele é o Deus do impossível, sabe? Ele é o Deus do impossível. Quando para você está impossível, Ele chega ao teu encontro, Ele faz possível. Muitas vezes na nossa vida parece que tudo não vai bem. Tudo diz que não. E quando vem o não, nos paralisa. Você pode dizer, eu estou como José na cisterna, pastora. Eu não sei como você está nessa tarde. Quem sabe até se você não está numa cisterna, né? José estava numa cisterna. José olhava para os lados, parede. Olhava para frente, parede. Olhava para trás, parede. O que eu faço agora? Né? Às vezes nós estamos desse jeito, amado. A gente olha para frente, tá parede. Olha para o lado, parede. Atrás, parede. Mas eu quero te convidar nesta noite, nesta tarde, te dizer que Deus está no controle. Desculpa que eu errei aqui. Na tarde. Quero te dizer que Deus está no controle. O salmista Davi, ele diz, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 1 e 2. Amados, quando José estava ali naquela cisterna, eu não estava ali com José não, mas eu tenho assim uma certeza que nesta hora José olhou para o céu e disse, Senhor, e as promessas que tu tem na minha vida, né? Quantas vezes a gente está desta maneira, amado? Em uma cisterna, às vezes até sem água, como José estava ali seca, né? Vazia aquela cisterna. Mas ele sabia que tinha um Deus. E eu quero te dizer, se você está passando por algum processo nesta tarde, quem sabe se não está como José na cisterna vazia, está vazio. Água significa o Espírito Santo. Quantas vezes você se encontra até vazio, passando por um momento difícil, querendo desistir, querendo parar no meio da caminhada. Eu quero te dizer, leva teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os teus olhos para o monte. Ora, fala com o Senhor. Todo o processo, amado, tem começo e tem fim. Diz para o teu irmão que está perto de você. O teu processo, né? Tem começo e fim. Está chegando o fim. Todo exílio teve fim. Todo cativeiro teve fim. Todo deserto que a Bíblia fala teve fim. E eu quero te dizer, nesta tarde vai ter fim dessa luta. Desse processo. Porque o nosso leve momento, apóstolo Paulo ele falava em Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um tempo de glória acima de toda a comparação.
produz para nós, a tribulação, ela produz para nós um tempo de peso de glória, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um tempo de peso de glória, acima de toda comparação. Vamos ver agora o quinto tempo que José passou, o quinto processo. O quinto tempo, amado, é viver o projeto do Pai, né? Viver o projeto de Deus, viver aquilo que ele prometeu para você. Ele falou naquele sonho para José que ele ia ser governador do Egito, né? Ele ia se levantar no meio da sua família. Viver o projeto do Pai, viver o projeto de Deus aqui na Terra. Às vezes nós passamos por este tempo para que as pessoas não venham dizer que nós caímos de paraquedas. Às vezes nós passamos por esses processos. Mas sabe por quê, amado? Deus tem coisas maiores para nós. Deus quer nos colocar em lugares maiores. E é necessário nós passarmos por tudo isso. Sabe? Com José não foi diferente, conosco não é diferente. Para que o povo veja, porque as pessoas que nos rodeiam, até mesmo a nossa família, não diga assim, ela está aqui porque caiu de paraquedas, ou ela está neste lugar, ou ele está neste lugar, né? Quem sabe até hoje você está com a porta fechada, mas diz Deus para você que você vai ser um gerente de uma empresa, ou Deus tem o melhor para ti, né? Deus tem o melhor para você. E às vezes você está lá, naquele lugar que Deus quer que você esteja, e muitas pessoas dizem assim, ela está aqui porque caiu de paraquedas, ou ele está aqui porque caiu de paraquedas. Não sabe a tua história, amado. Não sabe a tua história. Tem uma pastora que eu sempre gosto de ouvir a mensagem dela. Ela tem uma frase muito linda. Ela diz assim, não fala de mim como adulto, porque você não sabe que tipo de criança eu fui, né? O que ela passou. Então, amados, esse jovem, 17 anos, passou por esse processo todo na caminhada dele. Então, para poder ser o quê? Um governador do Egito, né? E aí as pessoas começam a falar da gente. Falam que a gente caiu de paraquedas, mas não sabe ali o que a gente já passou, o que você passou, o que você está passando hoje para receber algo maior de Deus, né? Então, o quinto tempo de José foi esse, viver o projeto do Pai. O que eu acho lindo nesse processo todo de José, passava todo esse tempo, mas ele guardava em segredo uma frase muito linda, que se você for ler, né, em Gênesis 37, você vai ver essa frase. Mas o Senhor estava com ele. Todo o processo que José passou na vida dele, o Senhor estava com ele. Porque eu quero deixar bem claro para você nesta tarde, eu quero te reafirmar que o Senhor está contigo. Não importa o processo que você está passando, o Senhor está contigo. O Senhor estava com José. Diga agora até mesmo perto aí, se tiver alguém do teu lado, diga para ele, ei, o Senhor está contigo. Está passando por esse processo, por esse deserto, né? Mas o Senhor está contigo. O Senhor estava com José. O sexto tempo, venceu o pecado para viver o projeto de Deus. Olha aí, amados. Venceu o pecado. O sexto tempo na vida de José foi ele vencer o pecado para viver o projeto de Deus, o projeto do Pai, né? Viver o projeto do Pai. Nós temos de vencer o pecado para viver o projeto do Pai. Foi quando a mulher de Potifar, né, chega com José mentindo, né? Ela falou que José queria deitar com ela. E ali nós vemos que José foi preso. Olha o processo que José passou naquele sexto tempo, o sexto processo, José na prisão. Mas ali na prisão, quando José estava preso, porque a mulher de Potifar mentiu, né? E nós sabemos a história que Potifar colocou José na prisão. O que eu acho lindo dessa história, amados, é que ali na prisão, Deus estava cuidando de José. José era um sonhador, diz a Bíblia.
Eita, a internet eu acho que hoje não está cooperando. Voltou. Mas ali José, ele na prisão, né? Ele teve, o que eu acho lindo é que ele teve dois dons. Ele já era sonhador, né? E depois lá na prisão ele foi ser intérprete de sonhos. Porque quando ele teve os sonhos, dois sonhos na vida dele, ele não sabia o que significava, mas ele tinha certeza que o Senhor tinha revelado para ele algo, né? Algo. E ali ele foi lá na prisão ser intérprete de sonhos. Ele interpretou o sonho do copeiro, chefe, do padeiro chefe, né? E a Bíblia fala em Gênesis 40, 14 aqui. A Bíblia fala dos sonhos, né? Que José interpretou. Mas só que José interpretou esse sonho do copeiro e do padeiro, e quando ele terminou de interpretar o sonho, que ele era sonhador, e lá ele na prisão, ele foi intérprete de sonho, ele terminou de interpretar todos os sonhos, ele disse assim, porém, lembra-te de mim, quando tudo correr bem, rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra, fiz para que me pusessem nesta masmorra. Ele estava naquela prisão. E ele pediu para aquele copeiro e para aquele padeiro. Mas nós sabemos que ali, o que ele interpretou do padeiro, aconteceu o sonho do padeiro. E o copeiro, ele pediu para que ele lembrasse dele a Faraó. Mas eu quero dizer para vocês nesta tarde, ali naquela prisão, José, ele foi sonhador e foi intérprete de sonhos. O Senhor deu mais um dom para José naquela prisão. E ali ele pediu para que ele lembrasse dele quando estivesse com Faraó. Mas eu quero dizer para vocês que ele passou mais 2 anos preso, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus. Mais 2 anos. Mas chega um dia, né? Que o Senhor lembra de José. Lembra de José. Lá em Gênesis 41, o versículo 14, diz a palavra de Deus, então o Faraó mandou chamar José. Foi quando aquele copeiro lembrou de José, né? Faraó mandou chamar José e fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E este lhe disse, tive um sonho, e não há quem intérprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Então, amados, ali Faraó foi e mandou buscar José. O que nós podemos ver aqui nessa parte aqui, da leitura da palavra de Deus, Gênesis 41. Nós sabemos que ali chegou o momento da honra na vida de José. Honra, né? Foi quando José, ele foi ali, e diz a Bíblia que ele ouviu o chamado, e José fizera sair à pressa, né? E ele se barbeou, mudou a sua roupa, tirou as roupas velhas, as roupas sujas, começou a barbear, se limpar, né? Eu tenho certeza que ele ficou muito alegre quando ele soube que Faraó chamou ele para interpretar o sonho. E nós vemos que Faraó ali, né, foi levado José à presença de Faraó. Quando Deus usou o copeiro-chefe para lembrar dele. Todo esse processo que José passou, passaram 13 anos entre o primeiro processo, primeiro tempo, né, e o sétimo tempo, e o sétimo processo na vida de José, passou 30 anos, amado. A promessa de Deus chegou na vida de José. Por que a promessa de Deus chegou na vida de José? Né? Porque foi Deus que fez aquela promessa. Se Deus te fez uma promessa, o tempo pode passar, você pode passar por processo, ter o primeiro tempo, o segundo tempo, não sei quanto tempo você tem passado. Mas eu quero dizer, se for o teu Senhor que te fez uma promessa, a promessa vai ser
Porque quem fez a promessa foi o teu Deus. E a promessa que ele fez para você se cumprirá sim, né? Nós precisamos acreditar. Manter este tempo. Você achou que o teu nome foi arquivado, até mesmo esquecido? É quando Deus usa uma pessoa para lembrar de você. José foi Faraó, lembrou de José. Aquele copeiro chegou com o Faraó e lembrou de José. Às vezes nós pensamos até que ninguém já lembra mais de nós. Parece que Deus até esqueceu de nós. Parece que Ele não lembra mais de nós. Às vezes nós começamos a dizer assim, a pensar assim. Mas eu quero te dizer nesta tarde, Deus não esqueceu de você. Deus, Ele lembra de você. Qual é a promessa que Ele te fez? Vai acontecer sim. Sabe por quê? Foi Deus que te fez uma promessa. A promessa não acontecerá na sua vida por duas coisas. Eu vou te falar agora nesta tarde. Se você desobedecer a Deus, se você pecar, aí a promessa que Deus te fez não vai se cumprir na tua vida de jeito nenhum. Se você desobedecer a Deus, ou se você pecar contra Deus, ela não vai acontecer na tua vida. Mas se você andar em obediência a Deus, a promessa que Ele te fez vai acontecer na tua vida sim, meu amado. Vai acontecer, minha amada. Sabe? Não pense que Deus esqueceu de você, que Deus não esqueceu de você. Ele lembra de você. Ele sabe quem é você. Ele está te vendo nesta tarde. Não sei qual é o tempo que você está passando agora. Eu não sei se é o primeiro tempo, se é o segundo tempo, se é o terceiro tempo, se é o quarto tempo, o quinto tempo, o sexto tempo, o sétimo tempo, como José passou. O sétimo processo, como José passou. Mas eu quero dizer aqui na Bíblia, Gênesis 41, versículo 32, diz assim: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Quando é estabelecido por Deus, amado, Deus ele se apressa em fazê-lo. Vai chegar o tempo de Deus em solucionar o teu problema, sabe, aquilo que você está esperando, a promessa de Deus vai chegar o tempo de Deus. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado, 33, nós vamos ler aqui a palavra de Deus, 33, agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado, sábio, e ponha sobre a terra do Egito, faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, no 7º ano, nos 7 anos de fartura. Ajunte administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e guarde. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Nós sabemos que aqui a palavra de Deus diz que ele foi, José, na presença de Faraó, se barbeou, mudou a roupa, tirou aquela roupagem velha, né? E chegou na presença de Faraó, e ali ele foi o quê? Interpretar o sonho de Faraó, né? Faraó teve aqueles 2 sonhos, né? E nós vemos que José interpretou os sonhos dele. E aquela parte de interpretar os sonhos, o primeiro sonho que ele interpretou, nós sabemos que algo aconteceu, né? Quando ele interpretou os sonhos de Faraó, que Faraó começou a entender que a terra ia ter ali 7 anos de fartura e 7 anos de famitura, mas nós sabemos que ali José começou a guardar, Faraó logo constituiu José para estar perto dele, né? Ali como rei no Egito. E José começou a guardar, ele foi escolhido por Faraó, mas nós sabemos que antes dele ser escolhido por Faraó, Deus já tinha escolhido ele para ser rei no Egito, para ser ali o governador do Egito, que diga. E nós sabemos que ali José foi ser governador do Egito, e com a sabedoria que Deus deu para ele, ele começou a armazenar, ele começou a guardar, e diz a Bíblia que ali faltou, teve um tempo de fome, né? E
Mas nós sabemos que José, ele começou a guardar, sendo governador ali, ele começou a guardar, né? E nós vimos que ali ele começou a proteger primeiro quem? Proteger e cuidar dos bens ali, das coisas que aquele povo estava passando, daquela fome. Ele começou a guardar mantimento, diz a Bíblia, porque ele foi intérprete daquele sonho de Faraó. E ele começou a ver que 7 anos ali, o sonho estava dizendo que 7 anos ia ter de fartura e 7 anos que não ia ter, né? Que ia ter de famintura, de fome naquele lugar. Mas nós sabemos que José foi escolhido por Deus e por Faraó para ser governador no Egito. E nós vemos que Deus, ninguém impedirá aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, amados. É como eu te falei, ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para agir na tua vida. Só vai ter algum embaraço naquele projeto, aquela promessa de Deus na tua vida, se você pecar, se você sair dos projetos de Deus. Mas se você obedecer a Deus, nós sabemos que Ele está pronto para que se realize aquelas promessas que Deus tem para você. José foi ser governador do Egito, 80 anos, alimentou também a sua família e todo o Egito, todo o Egito, o povo do Egito. Ele alimentou, amados, a sua família. E como o sonho dele, né? Os 2 sonhos dele, com os irmãos, o pai, aconteceu. José foi ser governador do Egito. E nessa tarde, a pastora Sueli não sabe, né? Qual é a promessa que Deus tem para você, qual é o propósito de Deus na tua vida. Mas a pastora Sueli te diz, obedece, continua caminhando, né? Com Deus, tendo uma intimidade com Deus, buscando a Deus, orando, lendo a palavra, né? É obediência com Deus, que nós sabemos que as promessas de Deus, elas se cumprirão na tua vida assim. Assim como foi com José, que ele foi um sonhador. Eu quero te dizer, sonha, não os teus sonhos, amado, mas sonha os sonhos de Deus. Deixa Deus sonhar os sonhos dele para a tua vida. Nessa tarde, eu quero te falar nesta tarde, deixa Deus sonhar os sonhos dele para você. Não faça nada de você mesma, mas comece a buscar o Senhor, comece a orar, comece a pedir, comece nesta tarde, eu te convido para conhecer o teu Deus de verdade, para saber o teu Deus, esse que te formou, sabe? Esse que te criou, esse que te permitiu você estar hoje no mundo, né? Está passando por todo esse processo, sim, de pandemia, como todos nós sabemos. Mas eu quero te dizer, não é isso aí que vem embaraçar os sonhos de Deus na tua vida. Não. Se Ele sonhou com você em algo maior, Ele se responsabiliza. Ele só quer que você obedeça, não peque e caminhe com Ele, porque Ele está pronto para caminhar com você. Ele é o seu amigo inseparável, amado. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, assim como foi com José, tinha momento de José estar ali, né, aprisionados, mas nós sabemos que o Senhor, o nosso Deus, Ele libertou José, assim como Ele libertou e fez que acontecesse que José fosse governador do Egito, Ele faz com você também. Só importa que você busque ao Senhor. Ele só quer que você busque, se você obedeça, permaneça firme. Se você não conhece Deus nesta tarde, eu te convido para você conhecer esse nosso Deus de verdade, sabe? E você viver os propósitos que Deus tem para você. José sonhou, aconteceu os sonhos de José, né? Porque Deus sonhou primeiro com José. E eu quero te dizer, assim como Deus sonha, sonhou com José, Ele sonha com você nesta tarde. Que os sonhos de Deus aconteçam na tua vida. Hoje, nesta tarde, eu te afirmo que se você obedecer, não pecar, e se você pecar, chegue com teu Deus, peça perdão, confesse teu pecado, e os sonhos de Deus acontecerão na tua vida. Ele quer te abençoar, homem e mulher que está me escutando. Você é uma bênção para Deus.
Deus, ele tem você na palma da mão dele, como eu falei ontem. Você é menina dos olhos de Deus. A promessa vai acontecer na tua vida sim. Ele só quer que você obedeça. No nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. A história de José, leia lá Gênesis 37. Você vai ver a história desse jovem. Ele foi um jovem. Ele cresceu, né? A Bíblia diz que passou 30 anos e depois ele foi ser governador do Egito 80 anos, amado. E alimentou ali sua família e aquela terra. Por quê? Porque ele foi um homem sábio. Ele foi um homem sábio. Ele tinha o Espírito Santo, né? Ele tinha Deus na vida dele. Ele não saiu dos propósitos. Ele passou por muitos processos que nós já ouvimos. Mas ele nunca saiu do propósito de Deus. Então eu te digo nesta tarde, não sai do propósito de Deus. Aconteça como ele quer. Caminhe o propósito que Deus tem para você. Descanse, ele está no controle de tudo na tua vida. Ele só sai do controle quando você sai. É você que sai do controle, não é nem ele que sai do controle. É você que sai do controle. E ele deixa a gente caminhar por onde a gente quer, sabe? Mas também chega um momento que ele toca e ele nos puxa novamente, porque nós somos dele, né? E ele tira, você sai do controle, mas ele te puxa novamente e coloca no controle da vontade dele, na permissão dele. Ele tem a vontade permissiva, né? Tem a permissiva de Deus. E nós sabemos que ele coloca, amados, nós de volta para o reino dele. Que Deus nos abençoe nesta tarde e que você receba de Deus nesta tarde essa palavra. Deixa Deus no controle da tua vida. Assim como José passou, sabe? Todos aqueles processos, nós também passamos. Nós também passamos. Meus amigos, nós também passamos, né? Mas nós sabemos e temos a certeza que nós temos um Deus que nos ama, tá? E nessa tarde, fico com essa palavra, que Deus nos abençoe. A história de José. É muito forte essa história, né? Muito forte. Mas eu creio que Deus falou no teu coração nesta tarde, tá? Nós vamos orar. Agradecer ao Senhor, orar pela nossa família, eu quero orar pela tua família, quero orar nesta tarde para as pessoas que estão hospitalizadas, quantos estão hospitalizados, quantos estão em casa mesmo, dodói, né? Estão doentes, né? Sofrendo, né? Às vezes até mesmo não tem o seu alimento nesta tarde, muitos pais desempregados. Então nós vamos orar, amados, porque não está fácil, o mundo hoje não está fácil, né? Nós sabemos que é uma dificuldade muito grande, principalmente de saúde. Mas eu quero dizer que hoje, nesta tarde, o Senhor tem promessa para você, Ele tem propósito para você. Você está passando por esse processo, por esse tempo agora, que nós não sabemos nem como agir, nem como fazer, nós estamos confinados em casa com essa pandemia. Mas eu quero te dizer que Deus está no controle de tudo. Sabe? As promessas de Deus se cumprirão na nossa vida, sim. As promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Só se nós sairmos, não se cumprirá se nós sairmos, desobedecermos ou pecarmos. Mas se nós tivermos um propósito, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, orando, lendo, buscando, né? Feliz com o Senhor, alegre com o Senhor, a promessa de Deus se cumprirá na nossa vida, sim. Vamos orar. Convido você para fechar o teu olho nesta tarde, orar, agradecer ao Senhor por mais uma live, né? Espírito Santo de Deus, nesta tarde, muito obrigada, Paizinho. Eu sei, Senhor, que esta palavra nesta tarde, papai, a história de José, Senhor, nós vemos que essa história, Senhor, foi muito profunda. Senhor da glória, mas nós sabemos, Senhor, que José, ele foi exaltado por Ti. A Tua palavra diz, Senhor, que os humilhados serão exaltados. E nesta tarde, papai, os exaltados serão humilhados. Mas, Senhor, nesta tarde eu quero te pedir, Senhor, se tem alguém que está passando por humilhação, por algum processo, como José passou, e que Tu tem uma promessa, que Tu tem um propósito na vida dele, porque eu sei que Tu tem propósito nas nossas vidas, papai. Na vida dele ou na vida dela, Senhor, se Tu tem um propósito. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir agora que todo, Senhor, ódio, toda inveja,
Todo ciúme agora saia no nome de Jesus. Papai, que teus propósitos, Senhor, que os teus preceitos, oh, Senhor, que teus mandamentos, teus filhos possam cumprir, Senhor, direitinho. Papai, como alegra o teu coração quando nós estamos debaixo, Senhor, de uma revelação tua, Senhor, debaixo de uma promessa, Senhor da glória, obedecendo, Senhor, e fazendo tudo conforme a tua vontade. Deus, obrigada, Senhor, por mais uma live. Senhor, que essa live vai falar no coração, Senhor, das pessoas que estão nessa caminhada como José estava, Senhor. Não é diferente a nossa caminhada aqui na terra, papai. Quantas invejas, quantos ódios, quanto ciúme. Mas, Senhor, no nome de Jesus, eu quero te pedir se tem alguém tramando algo contra alguém, Senhor, nesta tarde. No nome de Jesus, Pai. Seja repreendido todo mal agora. Filha, ou alguém, Senhor, tem que sentar em uma cadeira, papai, para governar, Senhor, em algum lugar, para ser gerente em alguma empresa, Senhor, e as portas estão fechadas, Senhor, e a pessoa está lutando, Senhor, para arrumar um emprego e não tem. Meu Deus, eu quero te pedir, senta essa pessoa nesta cadeira que tu tem preparado. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu és Deus que fala e cumpre com a Sua promessa. Senhor, abre porta onde não tem porta. Tu é Deus que abre porta onde não há porta. Quantas pessoas desempregadas, Senhor, mas abre as portas e coloca no lugar que Tu queres colocar, papai, esta pessoa. Senhor, quantos estão doentes agora nos hospitais, quantos estão doentes na sua própria casa, Senhor. Mas vai, Senhor da glória, agora levantando, Senhor, e dando a saúde, meu Deus, dá saúde, papai. Senhor, se essa pessoa tem que passar por esse processo de enfermidade, Senhor, para uma mudança, Senhor, na sua vida, Senhor, para um pensamento, para algo novo, Jesus, que Tu tem na vida dessa pessoa, Senhor. Eu quero te pedir, te revela para ele, para ela, Pai, o que é que Tu requer dela, Senhor, o que é que Tu requer dele. Senhor, isso é um grande processo, um novo tempo, papai. Se eles estão passando, Senhor, por esse novo tempo, porque Tu tem uma grande promessa, Senhor. Oh, Deus, eu quero te pedir agora da força, da graça para os Teus filhos. Senhor, envia o anjo da cura agora neste lugar. Senhor, e transforma vidas, papai. Muda as vidas nesta tarde. Senhor, da glória, se no hospital, se na sua própria casa. Quem sabe até muitos estão no carro escutando, papai. Eu quero te pedir agora, Senhor, toca nesse coração, Senhor. Quem sabe quantos corações endurecidos, mas, Senhor, Tu sabe como fazer, Senhor, com cada pessoa. Tu sabe como dar história, Pai, de cada vida. Eu te peço agora, unge a cada pessoa, Senhor da glória, que está precisando de Ti, da Tua ajuda. Visita nesta tarde, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade. Cuida de cada membro da minha família, onde quer que esteja, Senhor. Nós estamos longe um do outro, às vezes não podemos cuidar um do outro, mas Tu pode, eu sei que Tu vai usar uma pessoa, Pai, para cuidar de cada um. Senhor, e muito em breve, papai, as pessoas estarão testemunhando, elas vão estar testemunhando, Senhor, nas suas igrejas, Pai, nas suas casas, nas suas empresas, Senhor, Senhor da glória, o que Tu fizeste, a bondade, a Tua misericórdia por eles. Pai, dá, Senhor, graça, força, que nessa tarde, Senhor, muito obrigada pela oportunidade. Agora eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Josias, papai. Dá saúde ao teu filho, para sua esposa, para o seu filho. Senhor, que Tu possa guardar nesta cidade. Senhor, que as Tuas promessas, Senhor, ela venham se cumprir na vida dos meus filhos, papai, da minha família. Meu Deus, de toda a família, papai, paraense, de toda a família, Senhor da glória, em todo lugar, em todo estado que estão ouvindo essa live. Leva a bênção, Senhor, e as Tuas promessas se cumprirão. Tu tem promessa, Tu tem propósito em cada vida, Pai. Eu quero te pedir, cuida, salva, zela, Senhor, e abençoa Teus filhos. No nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. A pastora Lisete entrou na nossa live hoje. Glória a Deus. Foi. Seja bem-vindo, pastor. Do Eliseu. Um beijo. E o tempo está acabando bem aqui, mas eu vou ver a Ellen Garcia, a Elane,
que mais? Antes de acabar o tempo aqui, deixa eu ver aqui. A Sara.